Então, bom dia para todos vocês, pessoal. Sejam muito bem-vindos à aula prática 5 do segundo curso intensivo de metas. É um prazer ter vocês aqui. Vou começar a aula hoje com a sessão de dúvidas rapidamente aqui, enquanto o pessoal vai chegando. E aí já a gente resolve o exercício da aula prática 5. Vou começar com a pergunta da Juliana aqui. Vamos lá, Juliana. Bom dia para você, tudo bem? Bom dia a todos. Dr. Anderson, minha dúvida era sobre uma ideia que eu tive, na verdade. Eu queria saber se a gente conseguiria compilar dados de regressão não, de regressão linear. Exemplificando, eu mandei aqui no chat o link de um artigo que eu vi, que seguiu pacientes, é um ensaio clínico randomizado, que ele seguiu pacientes com hipertensão intracraniana idiopática para duas formas de perda de peso. A perda de peso convencional, um programa que ajudava com exercício, alimentação, e a cirurgia bariátrica. E depois eles puseram uns gráficos aqui na figura 1, esse 1A, que mostrou a variação de peso corporal com os desfechos. Essa figura, não Pronto, é? isso. Uhum. Aí eu queria saber se dava para a gente pegar esse estudo e outros similares para ver como é que a variação do peso interfere nesses desfechos, independentemente do modo de perda de peso. Então, pegar esses dados e os outros para ver se a gente conseguiria chegar talvez num cutoff, algum valor específico que diria, a partir de 10% do BMI, nós conseguimos ter uma boa redução na pressão intracraniana, por exemplo, ou uma redução de 50% nos dias de cefaleia por mês. Uhum. Pensei numa coisa assim. Sim, essa pergunta é muito boa. Meu áudio tá ok? Tá me ouvindo bem? Então é o seguinte, em pesquisa, existe um conceito que a gente tem tratado aqui, mas não de forma explícita, existe uma variável dependente e variável independente. Né? Então, por exemplo, o que a gente tem tratado como desfecho, né, é, é, o desfecho nosso, ele depende de certas variáveis, a exposição ou ausência de exposição, a intervenção ou ausência de intervenção. Então, a gente tem, no formato que a gente tem trabalhado, no formato PICOT, intervenção e controle, exposição ou ausência de exposição. E isso aí, eles interferem em uma variável que a gente tem chamado de desfecho. Para você trabalhar em meta-análise, a variável de exposição, ela precisa ser binária. Então, a variável de exposição, intervenção ou controle, exposição ou não exposição, ela precisa ser binária. Ela não pode ser contínua. Então, nesse caso aqui, por exemplo, o exemplo que você deu, você tentou assim, será se o delta de perda de peso, a variação de perda de peso, ela influencia um outro desfecho? Quando você faz dessa maneira, você está usando a sua variável de exposição de forma contínua. Ou seja, perda de peso cai 1 quilo, cai 2 quilos, mas pode cair 2,3, 2,4, 2,5. Essa é uma variável contínua. Então, a única maneira de trabalhar em meta-análise com esse conceito é se você conseguir dicotomizar a perda de peso. Perdeu menos de 10 quilos contra mais de 10 quilos. Menos de 5 quilos ou mais de 5 quilos. Ou menos de 10% do peso corporal, mais de 10% do peso corporal. Você não tem como você trabalhar com meta-análise com a variável de exposição sendo contínua. A variável de exposição precisa ser binária ou então precisa ser um braço único, né? Como a gente já falou que tem a opção de você não ter um grupo controle, mas ela não pode ser contínua. O desfecho pode ser contínuo. O desfecho pode ser perda de peso. O desfecho pode ser alteração na pressão intracraniana. O desfecho pode ser uma variável contínua. Agora, a exposição não. A exposição precisa ser binária. Então, a única maneira de trabalhar essa ideia, como ela foi proposta, Juliana, é se nos estudos houver uma dicotomização
da exposição, da perda de peso. E é algo que você não consegue criar, essa dicotomização, porque você depende dos dados primários. Ele te deu um gráfico que tem aqui é, é, perda de peso com outra variável contínua aqui. Então, sendo essa variável perda de peso aqui a exposição, só se ele te desse os dados dos pacientes que perderam menos ou mais de 20 quilos, por exemplo, entendeu? É, e eu teria que ler o artigo, porque é possível que ele tenha dado esse dado para você, porque aqui ele categorizou aqui. Nesse gráfico está de forma contínua, mas nesse outro gráfico ele deixou categorizado, 0 a 10 quilos, 10 a 20. Então, por exemplo, se você tem esses dados no texto, do pessoal que perdeu menos de 20 quilos ou mais de 20 quilos, aí você poderia dicotomizar essa exposição em menos de 20 ou mais de 20. Ele poderia ter te dado as 4 categorias, aí você soma essas duas, aí você tem de novo dicotomizado. Mas você tem que ter alguma maneira de dicotomizar a exposição para você é, fazer uma meta-análise. Para coletar os desfechos, eles podem ser contínuos ou binários. A gente vai aprender isso na aula de estatística mais para frente. Os desfechos, você pode coletar eles tanto contínuos quanto binários. Ficou claro, Juliana? Ficou muito claro, muito obrigada. De nada, de nada. Quem mais, pessoal? Tem alguma outra pergunta aqui? Eu estou iniciando pelas perguntas agora, antes da gente começar a nossa aula prática. Esperar mais uns 10 minutinhos, a gente começa. Mais uns 5 minutos. O pessoal ir chegando. Quem mais? Alguma outra pergunta? Eu tenho, Henderson. Posso perguntar? Pode sim. Bom dia, Douglas. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? E você? Tudo bem, graças a Deus. Diga aí. Henderson, eu fiquei com dúvida em relação à última aula mesmo, Uhum. a aula 5, porque a gente estava falando, né, justamente da estratégia de busca dos artigos, tudo mais. Só que eu fiquei com dúvida em relação a se, por exemplo, que a gente que chegou a comentar assim, né, em alguns momentos, olha, você pode encontrar 300 estudos, 200, não sei quantos. Mas quando você fala assim, você fala no sentido de estudos que se encaixam na pergunta Picot ou Não. de resultados que aparecem ali nos resultados de busca? Resultados da estratégia de busca, entendeu? Sim. Porque a Uhum. grande maioria desses, 95, 99%, você vai excluir, que é a aula 6, que é fazer a triagem desses estudos. A aula que eu gravei essa semana e vai subir para o portal do aluno hoje, entendeu? Uhum. Entendi. Então no exercício era para ter colocado os resultados de busca gerais, né? Que apareceram ali. Isso. A intenção é essa é a etapa que a gente está. Na próxima etapa, a gente vai selecionar os estudos para incluir na meta-análise. Uhum. Na aula 4 e 5 é sobre montar a estratégia de busca e ver o número de resultados da estratégia de busca em cada plataforma. Entendeu? Entendi, entendi. Obrigado, Anderson. Valeu, Douglas. Bom dia para você. Maria Fernanda, bom dia. Olá, bom dia, tudo bem? Tudo bem, e você? Que bom, tô bem também. Maravilha. É, professor, uma pergunta. Quando a gente vai achar esses artigos, seria mais interessante a gente tentar achar o máximo de resultados possíveis, ou a gente tentaria filtrar para que a gente tentasse, sei lá, achar um pouco mais especificamente aqueles que talvez sejam do nosso interesse? Nesse caso, a gente usaria aqueles, eu esqueci agora, alguma coisa booleanos. São dois conceitos diferentes que você colocou. Vamos para a segunda parte da pergunta primeiro, sobre os operadores booleanos. Operadores booleanos são os conectores, né? And, or. Você sempre vai usá-los. Você sempre vai utilizar os conectores, os operadores booleanos. Eles são como é, ferramentas matemáticas ali na sua estratégia de busca, né? Usando eles em conjunto com os parênteses, você fala assim, olha, tem que ter esse ou esse termo, fecha parênteses. Além de ter esse ou esse termo, tem que ter mais um dos termos no próximo parêntese. E aí você tem 3, 4 termos lá descrevendo o mesmo conceito. Lembrando que entre os parênteses, você sempre vai descrever o mesmo conceito. Se você está fazendo um parênteses da população, por exemplo, a população são pacientes com doença renal crônica. Então, aí você vai ter que colocar todos os termos que descrevem doença renal crônica lá. Você poderia colocar chronic kidney disease,
dialysis, end-stage renal disease, nephropathy, proteinuria. Você poderia colocar vários termos que descrevem a sua população de interesse, todos eles entre parênteses com o conector booleano or. Porque você só quer um desses termos, porque todos eles caracterizam a sua população. Aí você fecha o parênteses da população e abre um outro parênteses da intervenção. And, aí coloca entre os parênteses, você coloca todos os termos que descrevem a sua intervenção e assim por diante. Então, os operadores booleanos você sempre vai utilizar. Para a segunda parte da sua pergunta, você agora vai... foi, na verdade, a primeira parte da pergunta que você fez. Qual que é o número de resultados que você busca? Os números é muito variável, depende de cada questão. Às vezes você está trabalhando uma questão muito nova, uma droga recente, não tem tantos estudos na literatura, a busca boa pode ter 100 resultados, 50 resultados. Agora, às vezes, principalmente quando você trabalha temas que já são antigos, já bem rodados na literatura, você vai ter aí talvez 500, 600, 1.000, 2.000 artigos. Aí como que você faz quando o número é muito grande? E o que é um número muito grande? É variável, mas às vezes ela passou de 2.000, assim, fica um número muito grande para você trabalhar. Eu estou falando em números do resultado da estratégia de busca, não números de artigos incluídos, que foi a pergunta passada, é justamente isso. Então, quando a estratégia de busca fica muito ampla, tem muitos resultados, aí você tem que voltar nela e tornar ela mais específica. A gente fez isso em algum momento da aula teórico-prática, não lembro mais, quando a gente montou uma estratégia de busca, acho que foi na aula teórica, explicando justamente sobre o conceito. A gente montou uma estratégia de busca que era para fibrilação atrial. Mas aí ficou muito ampla, aí a gente teve que adicionar o modificador fibrilação atrial com tratamento de primeira linha. Vocês lembram disso lá? Aí eu coloquei first line, Sim. entendeu? Então, o resultado é o seguinte, exatamente, quando ficar muito amplo, você tem que tornar ela mais específica de alguma maneira, entendeu? Ah, sim, entendi. Porque como agora a gente está tentando achar outros, né, para ver se nossa estratégia não seria falha, eu fiquei na dúvida, será ser melhor, sei lá, quanto mais artigos eu achar, melhor, ou seria boa fazer essa restrição? Mas agora eu entendi que... Você tem que encontrar um balanço. É aquela imagem que eu coloquei para representar esse conceito na aula teórica e prática, eu tenho usado aquela imagem do pescador lançando a rede. Você tem que lançar a sua rede de maneira que ela não seja muito ampla, mas também não muito específica, porque aí você vai perder artigos, entendeu? Entendi, perfeito. Muito obrigada, professor. Legal, legal. Eu vou passar aqui para a Débora e depois talvez a gente comece a aula e continue com as demais perguntas depois da aula. Pessoal, bom dia, Débora, tudo bem? Bom dia, professor. Bom dia a todos. A minha pergunta, assim, eu testei duas perguntas Picklet e aí acaba que aparece muito resultado, né? Numa apareceu quase 1.100, na outra apareceu quase 1.300 No PubMed? no PubMed. E, assim, uma dúvida que eu tenho é porque eu sei que você falou que a gente vai começar a aprender como selecionar na próxima aula. Mas como que a gente, assim, organiza isso? A gente passa para um Google Sheets, passa para um Excel, passa para algum arquivo desse jeito, assim, para poder organizar, para poder fazer essa Triagem, né? análise inicial? Como é que faz? Excelente pergunta. Esse conceito aí chama-se triagem dos estudos. Triagem dos estudos não é só você olhar, não é só você olhar o resultado e ver se ele se encaixa ou não na sua pergunta, Pico. É justamente o que você falou, organizar o resultado da sua estratégia de busca. E aí tem duas estratégias, uma delas é numa planilha de Excel e uma delas é um gerenciador de referências, como o Zotero, como o EndNote. E é justamente o que a Amanda acabou de colocar no chat. A aula 6 é só sobre isso. Não só a você fazer a triagem no sentido de selecionar ou rejeitar, mas a organização que tem por trás de tudo isso aí. Como que você elimina estudos duplicados que aparecem em todas as ferramentas de busca, como que você trabalha o gerenciador de referências para tirar duplicados, para fazer a triagem dos seus estudos. Então, é uma excelente pergunta, mas é o tema da nossa aula 6, tá joia? Tá bom, obrigada. De nada. Pessoal, tem várias outras mãos levantadas aqui, a gente vai continuar elas depois da aula. Eu vou começar aqui agora e só compartilhar minha tela aqui um instante.
Áudio tá ok, né? Vocês falaram que sim, mas vamos fazer um teste aqui rapidinho. Diz no chat assim, se assim é melhor ou se assim desse outro jeito é melhor. Qual que é melhor, o jeito anterior ou o jeito novo? O primeiro é melhor. Perfeito, ok. Maravilha, pessoal. Então, eu vou compartilhar a tela aqui. Chegou aí para vocês? Sim. Perfeito. Como é de praxe aqui, primeiro uma revisão rápida do tema teórico, depois a gente faz a resolução do exercício prático, depois a gente faz monitoria. Pessoal, eu estou de plantão hoje, estou no hospital, então qualquer hora o pager pode tocar aqui e eu vou ter que provavelmente fazer uma monitoria mais abreviada hoje, tá? Por isso que eu comecei a aula mais cedo, 6h40 aqui ainda. Acho que vai dar para acabar antes das coisas começarem a esquentar lá no hospital. Então vamos lá, falar sobre plataformas de busca aqui. Então, essa aqui era a imagem que eu tinha acabado de mencionar na última pergunta, na penúltima pergunta que foi feita, né? Quando você for lançar a sua rede nas plataformas de busca, essa busca ela tem que ser abrangente o suficiente para que você pegue os artigos que você quer. Lembrando que você não sabe da existência desses artigos ainda. Você sabe só da existência dos artigos que você encontrou na sua busca de viabilidade. Mas existem toda uma série de artigos na literatura possivelmente, sobre o seu tema, que se encaixam na sua pergunta Picot e você não tem eles ainda. É justamente esse o propósito de você fazer a busca nas plataformas de maneira sistemática. É isso que define uma revisão sistemática. Você tem uma pergunta bem definida, você tem métodos de busca e você executa esses métodos de busca de forma sistemática em pelo menos 3 plataformas de busca. Começando sempre pelo PubMed, sempre. E na medida que você for começando a sua estratégia de busca, se você encontrar novos artigos no começo, é importante você fazer aquela estratégia de backward snowballing, que é um termo chique, digamos assim, um termo bacana para descrever um conceito muito simples. À medida que você for lendo os possíveis novos estudos, identificando novos estudos na literatura, vai trazendo eles, vai olhando as referências deles para ver se tem algum estudo adicional que talvez não está na sua estratégia de busca. Ou seja, o conceito aqui é simples. Quando você define uma estratégia de busca, testou ela, igual eu ensinei para vocês na aula 4, não acabou ali, porque você só testou ela com os artigos que você já tem. Você quer que ela encontre artigos que você ainda não tem, esse é o propósito. Então, à medida que você for encontrando novos artigos que se encaixam na sua pergunta Picot, é importante você olhar as referências deles e você testar se a sua estratégia de busca está funcionando para esses artigos. E você pode fazer isso de N maneiras diferentes. Você pode pegar meta-análises prévias e ver se a sua estratégia de busca encontra os artigos da meta-análise prévia. Você pode pegar artigos de revisão sobre o tema, olhar nas referências e ver quais artigos se encaixam na sua pergunta Picot, e aí ver se esses artigos estão na sua estratégia de busca, assim por diante. Então, essa pergunta do Douglas que veio aqui, até quantos artigos você fica fazendo isso, né? Não existe um número exato para isso. Em todos os artigos que você incluir, com certeza você vai olhar as referências deles. Porque lembra, olha, se você incluir um artigo, é porque ele discutiu exatamente a sua pergunta Picot, não é isso? Se você inclui um artigo, é porque ele se encaixou na sua pergunta Picot. Ele passou nos testes de inclusão. Se isso aconteceu, ele vai citar na introdução, na discussão dele, outros artigos que também tratam sobre o mesmo tema. Então, no mínimo, Douglas, no mínimo, em todos os artigos que você incluir, você tem que olhar as referências dele. No mínimo, em todos que você incluir. Se você vai fazer para mais alguns artigos de revisão, se você vai fazer para meta-análises prévias, isso aí é opcional, mas quanto mais você olhar além da estratégia de busca, maior a sua chance de encontrar onde a sua estratégia de busca está falhando. Vocês estão entendendo o conceito? Se você olhar só para dentro da estratégia de busca, você nunca vai saber se ela está falha. Você pode ter estratégia de busca horrível.
Se você estiver olhando só para os resultados dela, como que você vai saber se tem estudos fora dela que não estão funcionando, que a estratégia de busca está falha para encontrar eles? Ficou claro esse conceito, pessoal? O pessoal no chat entendeu esse conceito? Se você olhar só para dentro da estratégia de busca, você nunca vai encontrar onde ela está errando. Tá bom? Então, encontrou novos artigos, olha a referência deles. Viu um artigo de revisão? Viu uma meta-análise prévia? Olha as referências deles e vai sempre testando a sua estratégia de busca. Tá? É muito importante você gastar tempo definindo a sua estratégia de busca, porque o próximo passo, que é a aula 6, a triagem dos estudos, vai tomar tempo. Então, você não quer fazer estratégia de triagem antes de você estar bem definido com a estratégia de busca. Tá bom? Pode parecer paradoxal, Anderson, mas você falou que tem que olhar as referências dos estudos. Como que eu vou achar esses estudos se eu ainda não fiz a triagem? A triagem depende da estratégia de busca. É um processo muito dinâmico. Processo muito dinâmico. Se você monta a estratégia de busca da melhor maneira possível, testa ela contra todos os estudos que você já tem na fase de viabilidade. Se ela tem essa validade interna, se ela funciona para os artigos que você já tem, você tem que se esforçar ao máximo para testar ela nessa fase. Porque quando você começar a triagem, aí você vai gastar bastante tempo fazendo a triagem desses estudos. Você não quer vir e ter que voltar e modificar a sua estratégia de busca, embora isso aconteça às vezes. Então, a aula 4, 5 e 6, estratégia de busca, busca nas plataformas e triagem dos estudos, é um processo contínuo. A gente divide assim de maneira didática, tem um pouco dessa sequência, mas sempre tem que ficar voltando e avaliando. Tá boa a estratégia de busca? Tem como modificar ela? Tem algum artigo que eu deixei passar na minha estratégia de busca e assim por diante. E lembrando que se você identificar um artigo que passou, que não está dentro da sua estratégia de busca, que ela falhou, você tem que identificar onde ela falhou e corrigir. Então, sempre busque no PubMed, e a minha outra recomendação é utilizar Cochrane e uma das plataformas do Elsevier, seja o Scopus ou Embase, tá bom? Como fazer a busca nessas plataformas? O jeito mais simples é só copiar e colar a mesma estratégia de busca que você utilizou no PubMed, você pode utilizar no Embase. A gente vai ver no exercício da aula de hoje que, às vezes, a mesma estratégia no PubMed fica enorme no Embase, porque o Embase é maior ainda, porque tem os abstracts de congressos e tal. O que você faz quando a sua estratégia no PubMed fica razoável, mas a no Embase fica muito grande? Fica enorme, fica 4.000 estudos. O que você faz? Tem que modificar ela no Embase. A gente vai falar sobre isso na aula prática. O Elmo perguntou se o resultado do Embase e dos Scopus são o mesmo. Não são exatamente o mesmo, Elmo. Elas têm alguma diferença pequena entre essas plataformas. Eu já li sobre isso, mas no final das contas cheguei à conclusão que não valeria a pena você buscar nas duas, porque tem uma sobreposição muito grande. Estou inventando um número aqui, 99%, 98%. Então eu não recomendo buscar nas duas. Para a gente finalizar essa revisão rapidinho, a parte do registro prospectivo, né? É só ir lá no Prospero e registrar a sua ideia. Para registrar no Prospero, você só seguir os passos, não tem muito segredo em fazer isso aqui, não. A grande questão que surge é, e se alguém já publicou a sua ideia? Você teve uma ideia, testou a viabilidade, montou a estratégia de busca, você gastou aí horas já até nesse ponto para você montar uma estratégia de busca legal, definiu uma ideia que era viável, modificou a ideia, enfim, fez todo o trabalho que a gente aprendeu até aqui, aí foi lá no Prospero e alguém já tinha registrado a ideia. Então tem várias opções, não existe uma maneira exata como conduzir aqui. Uma opção, que alguém falou numa monitoria um dia desse, que eu nem tinha pensado nisso, sinceramente, foi mandar um e-mail para os autores da ideia no Prospero, ver como é que está o andamento, a meta-análise deles, se oferece para contribuir e tal. Existe sempre a possibilidade que você não recebe uma resposta deles, ou que eles falam, obrigado por se voluntariar, mas a gente não tem interesse, a gente já está terminando nossa meta-análise. Não tem nenhum problema, você vai para outra ideia. Entendeu? Mas, ou a outra opção é simplesmente você continuar com a sua. Você vai e continua com a sua, segue ela, porque apenas 7% das metas registradas nos Prosperos são concluídas.
Então, não existe uma maneira definitiva para você fazer isso. Muito aluno me pergunta isso aqui depois. Ah, está registrado no Prospero, o que que eu faço? Tenta modificar, essa é outra opção ainda. Lembra que a gente aprendeu na aula passada? Em uma das aulas passadas, a gente aprendeu que quando existe uma meta-análise prévia, você pode tentar modificar ela. O mesmo conceito se aplica para uma ideia registrada no Prospero. Se eles iam fazer exatamente a mesma coisa que você ia fazer, por que que você não pensa talvez em um subgrupo, modifica um pouco a pergunta Pickett, assim por diante? Então tem N possibilidades, e uma delas é simplesmente desistir e partir para outra ideia. Não existe uma maneira certa ou errada, é opção sua. Quando a ideia é muito boa e eu quero trabalhar nela, eu pessoalmente, estou falando pessoalmente, eu não deixo uma ideia prévia no Prospero, registrada, me impedir de continuar. Agora, tem um risco. Qual que é o risco? Que eu estou trabalhando nela nos próximos 2 meses, aí daqui a 5 semanas aparece outra meta-análise publicada. Mas esse risco, perdão, ele independe se ela está registrada no Prospero ou não. Quando você tem uma meta-análise viável, seja ela está registrada no Prospero ou não, você tem que presumir que está todo mundo trabalhando nessa ideia também. Então, esse aqui é um sprint, é um rápido, 100 metros rasos, na verdade, 100 metros com barreiras, porque tem barreiras, vocês já viram até aqui. Dá para ver pelo número de pessoas na aula aqui que tem barreiras. Algumas pessoas não passaram essas barreiras. Tá bom? Certinho? Então, 100 metros com barreiras, mas você tem que terminar, tem que pular essas barreiras e terminar rápido. Tá joia? Certinho? Ficou claro esse conceito? A partir do momento em que a ideia é viável, pessoal, você pode gastar todo o tempo do mundo trabalhando na ideia viável. Igual eu falei para vocês, não desista. Não desista, porque vai valer a pena no final, mas é só se você chegar até o final. Quando você está testando ideias novas, testa 5, testa 10 ideias, eventualmente você vai achar uma ideia boa que é viável. Quando você encontrar essa ideia boa, viável, aí você tem que correr mesmo. E quando eu falo correr, vocês precisam entender a dimensão aqui do tanto que é rápido. Você precisa fazer um abstract, vamos supor que é para um congresso. O abstract fica pronto em poucos dias. Alguns alunos da turma passada aqui me mandaram abstracts do ACC, para o Congresso de Cardiologia americano, que eles fizeram em 3, 4 dias, nessa velocidade que eu estou falando. E ficaram bons os abstracts. Escreveu o paper 2, 3 semanas. Claro, trabalhando intensamente nesse período. Mas você consegue fazer de forma muito rápida uma vez que você tem uma ideia viável. Principalmente se você tiver um time bom e tal. Resumo teórico dessa aula 5. Use 3 bases de dados. Eu recomendo PubMed, Cochrane e Embase. Uma vez definida a estratégia de busca, você registra no Prospero. E não desista. Tá bom? Tudo certo? Vamos resolver o exercício aqui? Pessoal, o exercício dessa semana era facinho, hein? Rápido, rápido. Só tinha que montar a sua estratégia de busca. Apareceu aí para vocês a tela? Maravilha. Vamos lá, pessoal. Então, a primeira parte aqui do exercício era você verificar se você tem acesso ao Embase, né? Vamos fazer uma enquete rapidão aqui? Diga aí sim ou não no chat, por favor, para ver quem tem acesso, seja institucional, seja uma conta privada, seria menos comum, seria incomum, mas a maioria de vocês tem. Ótimo. Ou mais ou menos 60-40 aqui, na minha percepção dos votos. Então, um recado para quem não tem acesso, né? Tem 2 coisas que você pode fazer. A primeira delas, se você tem filiação universitária, institucional, você pode falar com a sua biblioteca, seja fala com o pessoal administrativo lá,
Porque em muitas instituições, mesmo que eles não sejam assinantes daquela plataforma, eles podem te ajudar a adquirir acesso para fazer um projeto ou algo nesse sentido. Então, mesmo que você não tenha acesso automático institucional, falando com o bibliotecário, bibliotecária, você pode, talvez, conseguir acesso dessa maneira, se você tem filiação institucional. E a segunda maneira é como os colegas colocaram aqui. Você pode contar com a colaboração do todo o time Metas aqui. Aqui no nosso time, né, tem muitas e muitas pessoas dispostas a colaborar, interessadas em colaborar e assim por diante. E você não demanda muito dessa pessoa, sabe por quê? Uma vez que você define a sua estratégia de busca vencedora, o que a gente vai fazer e aprender a fazer na aula 6 é exportar os resultados. Então, você não precisa ter acesso ao Embase, por exemplo, durante todo o processo de triagem dos estudos. Você não precisa ficar no Embase abrindo uma a próxima noite, no fim de semana. Você não precisa ficar voltando e voltando e voltando no Embase. Só precisa, uma vez, ter a estratégia de busca, roda a busca, exporta os resultados em um arquivo e pronto, acabou. Para aquele projeto, você não precisa de abrir o Embase nunca mais. Ficou claro essa questão? E eu vou ensinar isso para vocês fazerem na aula 6. Então, você precisa só de ter alguém no time ou algum colaborador, mesmo que não seja autor, né? Você pode ter algum conhecido, algum colega que tem acesso ao Embase, pede para roda essa estratégia de busca para mim e me manda o arquivo. Pronto, só isso, acabou. Certinho? Existem muitas plataformas, o pessoal está mencionando um aqui que eu desconheço. Existem muitas plataformas de busca adicional, né? Eu acho que as principais seriam aquelas que eu coloquei lá na aula para vocês. Falei sobre clinicaltrials.gov também, que é uma ferramenta adicional, mas as principais seriam PubMed, Embase, ou Scopus e Cochrane. Essas aqui seriam as 3 que eu recomendo. Tá certo? Fernanda perguntou como que faz a exportação. A gente vai falar sobre isso na aula 6, Fernanda. Tanto como exportar e onde importar os resultados, tema da aula 6, tá bom? A Bruna perguntou se é normal a busca na Cochrane ser menor. Sem dúvida nenhuma. Geralmente a Cochrane resulta 1/5 ou 15% dos resultados do PubMed. E o Embase é o contrário. O Embase é 5x, 4x o resultado do PubMed. Tá bom? Então, muitas perguntas boas, tanto antes da aula prática aqui, quanto agora, vindo sobre triagem dos estudos. Significa que vocês estão ligados no próximo passo. Como exportar, como importar, como organizar os resultados da sua triagem, como selecionar os artigos, são todos temas da aula 6, que vai subir para o portal do aluno agora de manhã. A partir da aula 6, pessoal, vai se tornar muito. A gente vai ter que usar softwares, seja o software para triagem dos estudos, gerenciador de referências, depois softwares estatísticos. Então, vão ter várias aulas complementares, vídeos complementares no portal do aluno, ensinando vocês a utilizarem esses softwares. Tá bom? Então, eu vou subindo lá. Além da própria aula, vão ter mais vídeos para vocês assistirem, ensinando a utilizar os softwares para executar cada uma dessas tarefas adicionais. Beleza? Então, prepare aí anotem aí mais uns 30 minutos, 1 hora por semana para assistir esses vídeos dos softwares também. Então, a primeira pergunta era só se você tinha acesso ao Embase. Essa aqui era você para dar um jeito, basicamente. Se não conseguir, utilize esse recurso que eu acabei de falar. Pede alguém para exportar os resultados. Define a estratégia no PubMed e alguém exporta o arquivo para você. Aí, uma outra opção, né, seria você buscar na Lilacs, mas eu quero que você entenda que essa estratégia é muito limitada. Se você trocar o Embase ou o Scopus pela Lilacs, vai ficar bem fraco a sua estratégia de busca, para ser bem sincero. E outra coisa, para você publicar isso internacionalmente, aí vai ficar complicado, porque fora do Brasil e da América Latina, ninguém conhece a Lilacs. Ninguém, é claro que é um exagero, mas uma minoria do pessoal conhece a Lilacs. Então, se você mandar para uma revista nos Estados Unidos falando, olha, eu busquei no PubMed na Lilacs, eles vão falar, what? Entendeu? What is this? Entendeu? Ninguém conhece. Então, se você publicar no Brasil, na América Latina, tudo bem.
Então, a terceira estratégia de busca que eu recomendo é Cochrane, PubMed e Embase. Acho que já ficou claro isso aqui. Não tinha uma pergunta aqui não, né? É só para escolher qual que é a sua terceira, né? Era 5.2, era basicamente isso. Ok, então agora vamos lá. Vamos implementar a estratégia de busca nessa terceira base de dados. Na verdade, eu queria que você fizesse no PubMed, na Cochrane e na terceira base de dados. Tem alguns vídeos aqui para vocês assistirem. E use a mesma estratégia na Cochrane e na base de dados. É isso que a gente tinha que fazer. Então vamos fazer isso juntos aqui? Ok, pessoal. Tá aparecendo o Word aí agora, né? Mudou a tela para vocês, não mudou? Então eu vi que muitos de vocês fizeram o exercício com a sua própria ideia de pesquisa. Maravilha, maravilha, né? Eu tinha em mente aqui a nossa ideia da última aula, que foi aquela ideia do Clopidogrel e tal, para você ter essa linearidade de buscar no PubMed e buscar nas outras duas com a mesma estratégia. Mas muita gente executou isso aqui com a sua própria estratégia de busca. Maravilha, na sua própria pesquisa, sem problemas. Mas para o fim dos exercícios, eu vou resolver com a minha própria ideia, claro, até porque eu não quero expor a ideia de vocês sem a sua permissão. Então, olha aqui, ó. Clopidogrel or Plavix. Lembram disso? O que a gente está descrevendo aqui? Qual componente da pergunta Picot era esse aqui? Lembra que a ideia era, em usuários de clopidogrel, usar omeprazol ou qualquer inibidor de bomba de prótons contra não utilizar inibidor de bomba de prótons. E os desfechos seriam desfechos trombóticos, desfechos hemorrágicos. Então, aqui a gente está descrevendo a população. Então, olha que interessante. Esse aqui é uma medicação, é um medicamento, e não é a exposição, não é a intervenção. É a população. Nada impede da população do seu estudo ser usuários de clopidogrel. Então, tem que tomar cuidado. Você tem que entender muito bem a pergunta Picot. Tanto é que a gente tem gastado muito tempo nas últimas monitorias trabalhando pergunta Picot de todos vocês. Às vezes vocês trazem ideias que são boas ou com potencial, mas a pergunta Picot está toda desorganizada. Então, trouxe a ideia aqui, ela precisa ser uma ideia organizada, ou melhor, não é que você pode trazer a ideia no formato que ela está, não é isso que eu quis dizer, mas ela precisa em algum momento se organizar. Você precisa ter muito bem definido quem que é a população. Escreve no papel. Escreve aqui, olha, quer ver um bom exercício? Coloca aqui no Word assim, desse jeito assim, P-I-C-O-T-T, e fala assim, em uma linha, eu não vou passar de uma linha, eu vou definir a minha população. Eu não vou passar de uma linha, eu vou definir a intervenção. E assim por diante. Defina muito bem isso aqui antes de começar. Então, a intervenção nesse caso é o uso de inibidor de bomba de prótons. E aí eu trouxe aqui exatamente a mesma estratégia que a gente definiu na última aula. Eu tinha colocado Proton Pump Inhibitor, ou então no plural. A sigla, a abreviação, alguém, eu não lembro quem, que ganhou crédito por me ensinar que a gente tinha que utilizar o hífen aqui também, porque alguns estudos utilizam dessa maneira. Então, eu trouxe essa variação também. E aí, os inibidores de bomba de prótons individuais. Então, esse aqui define a intervenção. Pessoal, cadê o controle? Por que não tem aqui end control? Por que a gente não tinha esse aqui mesmo, o controle aqui, nessa estratégia de busca? Quem lembra disso? Porque é exatamente o que a Fernanda, a Thalita e a Laís... Não, Laís, não é porque não inclui não randomizados. É porque o controle é a ausência da intervenção, nesse caso. Então, nesse exemplo, o grupo controle era simplesmente a ausência de inibidor de bomba de prótons, a ausência de pantoprazol, a ausência de omeprazol. E não tem como você buscar pela ausência de alguma coisa. Por quê? Porque você já tem alguma coisa no termo ausência de alguma coisa. Então, eu quero buscar por ausência de X. Como que você busca por ausência de X? Você busca por X. Tá certo? Então, você não vai falar para o PubMed, busque ausência de X. Você fala assim, busque X. Porque quando ele busca X, o termo X vai estar em todos os resultados
que usam X ou não usam X. Tá certo? A analogia é tipo assim, não pensem em um elefante vermelho, né? Todo mundo pensou em um elefante vermelho. O PubMed vai fazer a mesma coisa. Você falar para ele, não busque isso, como que você fala para ele buscar isso? Para buscar a ausência de alguma coisa, é só você pedir ele para buscar sobre aquela coisa. Agora, se o grupo controle fosse placebo, por exemplo, se eu quisesse só placebo no grupo controle, aí eu poderia, sem problema nenhum, colocar o grupo controle aqui, placebo. Ou, por exemplo, se o grupo controle fosse antihistamínico, né? Eu poderia colocar aqui a classe antihistamínico ou as variações aí de antihistamínicos. Tá certo? A Gabriele, a pergunta sua é exatamente o que a gente está discutindo, é isso mesmo. Você entendeu o conceito. Nesse caso aqui, Gabriele, qual que é o controle? O controle é a ausência da intervenção. Então, por isso que na estratégia de busca, não é que a sua pergunta não tem controle, Gabriele. A sua pergunta tem. Na pergunta Picot é muito claro. O que é o grupo controle? Você precisa de ter um grupo que não recebeu a intervenção. Não é isso? A população, usuários de clopidogrel. Intervenção, usuários de inibidor de bomba de prótons. Controle, ausência do uso de inibidor de bomba de prótons. Então, na pergunta Picot está muito bem definido isso. Eu estou falando só na estratégia de busca, Gabriele. Ficou claro? Na estratégia de busca não vai ter ausência do inibidor de bomba de prótons. Porque se eu fosse colocar absence of proton pump inhibitors, o termo proton pump inhibitors já está aqui. Então, ele já está buscando aqui pela ausência do inibidor de bomba de prótons. Certo? A Sara levantou um ponto importante aqui que vale a pena discutir. Se eu entendi corretamente o que você quis dizer, Sara, são os sinônimos dos seus termos de busca, né? Então, por exemplo, quando eu estou montando a estratégia, eu ensinei para vocês, a maneira mais tradicional de colocar é assim: população, and, intervention, and, control. É a maneira mais tradicional, mais clássica. Claro que vão existir muitas variações dependendo da ideia. Mas a maneira mais clássica, é fácil de fazer a sua estratégia de busca é assim. Dentro de população, eu tenho que utilizar os sinônimos da minha população. É aquilo que eu estava falando em algum momento da aula de hoje. Ah, vamos supor que a população é doença renal crônica. CKD, or chronic kidney disease, or dialysis, or end-stage renal disease, or end-stage renal disease. E aí vai. Ah, mas eu também quero talvez o paciente que tem proteinúria. Então adiciona. Isso aqui são todos termos que descrevem a minha população de interesse. A pergunta da Sara é: mas eu não tenho esse vocabulário, talvez ainda, porque eu estou no começo da faculdade e assim por diante. Qual que é a solução, pessoal? Aprenda o vocabulário. Você está escrevendo sobre um tema, você está fazendo uma pesquisa sobre um tema que talvez você não tenha domínio ainda, do ponto de vista clínico, do ponto de vista de cuidar desses pacientes, mas você tem que ler sobre o assunto. E qual é a melhor maneira de ler sobre esse assunto? Leia muito bem os artigos que você já tem. Na busca de viabilidade, você já encontrou 3, 4, 5 artigos que se encaixam na sua estratégia de busca. Perdão, que se encaixam na sua pergunta Picot. Qual foram os termos que eles utilizaram? Quais foram os termos que eles utilizaram? Tá certo? Qual foram os termos que as referências deles utilizaram? Porque não se prenda só ao que você tem na sua busca de viabilidade. Olha as referências dos seus artigos, os artigos de revisão, o capítulo de livro e assim por diante. E lembre-se, sempre que a estratégia de busca falhar, não encontrou um artigo que você conseguiu de alguma outra maneira, veja por que ela falhou, volte e modifique a estratégia de busca. Tá conectando as coisas, pessoal? Tá fazendo sentido? Estão se ligando? Os conteúdos, espero que sim. Tá bom? Outra pergunta que
que veio aqui foi uma pergunta boa. Ah, alguém perguntou se podia utilizar os termos mesh para isso. Excelente. Excelente uso dos termos mesh. Você vem aqui, olha, vai aqui, mesh, database. A gente clica aqui, aí a gente, chronic, vamos tentar fazer isso aqui. Eu não fiz isso aqui. Olha, ele falou chronic kidney failure, tá bom? Aí ele deu aqui vários termos similares. Chronic renal failure, end-stage renal failure, end-stage renal disease, tá bom? E vários termos semelhantes aqui. Se você for buscar, vamos fazer esse teste aqui, vamos no PubMed normal. Aqui no PubMed, a gente vai buscar aqui chronic end-stage renal disease, que é a sigla em inglês. Olha que interessante, quando você faz uma busca assim por um termo, ou qualquer termo, qualquer estratégia de busca, você pode clicar aqui em Advanced e ver exatamente o que ele buscou, tá? Então, olha aqui, ó. Eu estou abrindo aqui, eu cliquei em Advanced, depois que eu executei a busca, e eu clico aqui em Detalhes. Quando eu faço isso, ele me mostra exatamente o que ele buscou. Repare que eu não mandei ele buscar termos mesh, mas ele escolheu os termos mesh para mim. Chronic kidney failure é um termo mesh que ele identificou. Então, quando ele fez isso, olha que interessante. Ele buscou todos os termos relacionados a chronic kidney failure que estão abaixo dele. Cadê o... Então, ele buscou todos os artigos que possuem esse termo mesh indexado, chronic kidney failure. Ele faz isso de forma automática. Então, o vocabulário mesh é outra maneira para você resolver esse problema que a Sara levantou aí, que é a falta de vocabulário, às vezes, para saber todos os sinônimos do seu termo de busca. Vamos para a gente terminar essa discussão aqui sobre a estratégia de busca e executar a estratégia onde eu quero ir. Só lembrar um ponto importante. Você também tem que usar sinônimos para intervenção, se houver sinônimos. Às vezes a população não tem sinônimos, viu? Lembra, por exemplo, atrial fibrillation. Atrial fibrillation não chama outra coisa na literatura. Atrial fibrillation chama atrial fibrillation e pronto, acabou. Tá bom? Certinho? Então, depende muito de cada tema. Use sinônimos para intervenção, use sinônimos para o controle também, tá bom? Se você quer utilizar só placebo no grupo controle, você só quer placebo, aí fica fácil. Placebo. Tá bom? Mas aí seria se você quiser só estudos com placebo. Aqui, pessoal, para a gente acabar essa parte aqui, por que eu falei... Cadê os desfechos? Eu falei para vocês que a estratégia de busca geral é population and intervention and control. Cadê os desfechos? A gente coloca aqui... Vamos recapitular essa discussão. Por que eu não coloquei desfechos aqui? Geralmente não. Na grande maioria das vezes não. O risco de você colocar desfecho é que um artigo em particular tenha disponível o seu desfecho, mas não está no abstract, não está no título. Aí a sua estratégia de busca pode esconder aquele artigo de você. Se eu estivesse procurando, por exemplo, aqui eu colocasse end myocardial infarction. Né? Eu procurei só estudos que têm myocardial infarction. Mas olha lá, e se um artigo fez essa população, essa intervenção e o controle, e aí esse artigo escondeu o desfecho de infarto lá no apêndice, lá no resultados, lá na tabela, lá na figura, e não está no abstract. Todo mundo entende que, nesse caso, a minha estratégia de busca vai deixar passar esse artigo? Porque a estratégia de busca, ela não busca todo o texto por trás. Ela busca título, abstract, autores. Tá bom? Certinho? Entenderam esse conceito? Por que a gente não coloca desfechos aqui? Às vezes você tem que colocar desfechos. Às vezes não resta outra maneira de você
delimitar um pouco a sua estratégia de busca. Mas, em geral, é importante, é recomendado você deixar de fora os desfechos aqui. E aí você pode acrescentar alguma coisa da metodologia quando for um estudo randomizado. Você só quer estudo randomizado. Aí lembra que eu recomendei. And random, or randomized, or randomized com S. O pessoal me ensinou que é a forma britânica. Or RCT. Alguma dúvida até aqui? Podemos executar só recapitulando os conceitos da aula passada, viu? O Jawad perguntou aqui, justamente esse aqui. Às vezes é uma pergunta prognóstica. Às vezes é uma pergunta que não tem como você evitar colocar o desfecho no resultado da estratégia de busca. Alguém fez essa pergunta em uma das aulas passadas com o exemplo do vaping. Vamos montar essa estratégia de busca aqui, vamos. Aí eu fui todo empolgado, falei assim, não, a gente não coloca desfecho e tal. E não tinha outro jeito de restringir a estratégia de busca se não fosse com desfecho. Porque senão eu ia colocar só vaping. Pessoas que vape, que usam cigarro eletrônico. E que mais? Eu não posso colocar comparado com ausência de vaping, porque para eu buscar ausência de vaping, eu não coloco esse termo. A gente não coloca ausência de X, a gente só coloca X. Então, se eu buscar só cigarro eletrônico, só vaping, eu vou encontrar uma infinidade de estudos. Então, aí eu tenho que colocar os desfechos, que são desfechos pulmonares, por exemplo, pneumonia, tá certo? Então, às vezes, você não tem opção, às vezes você tem que colocar o desfecho aqui. Cada caso é um caso. Em geral, foque na população, na intervenção e no controle. O que eu estou ensinando para vocês é princípios que guiam essa decisão. Não tem como antecipar todas as variáveis que vão surgir aqui nas perguntas de vocês. Mas vamos para a última parte desse exercício aqui? Podemos passar para a última parte? Que é, explicar quantos artigos você utilizou em cada plataforma. Quantos artigos você encontrou em cada plataforma. Então, o PubMed a gente já tinha feito, eu só copiei e colei essa estratégia de busca no PubMed, deu 831, que é um número razoável. É um número alto, né? Para o PubMed é um número alto, mas assim, é totalmente factível, né? É totalmente prático. Você vai gastar um tempo fazer a triagem de 831 estudos, mas dá para fazer sim. Agora, vamos fazer na Cochrane. Vou mostrar aqui para vocês como a gente faz na Cochrane. Cochrane Library. Peraí. Na Cochrane, você vai clicar aqui em Advanced Search. Vou voltar aqui para quem não viu. Advanced Search. E é só copiar e colar a nossa estratégia de busca. Duzentos e 255 resultados com a mesma estratégia de busca. Estão vendo aqui? E por fim, a gente vai fazer no Embase. Vou abrir a plataforma do Embase aqui. Eu tenho que abrir ela por via institucional, por isso que eu parei de compartilhar rapidinho. Elma, a gente tem que ver essa sua estratégia de busca aí. Se você quiser mandar ela no chat aqui, mas eu entendo que é a sua ideia também. Então, fique à vontade. Mas é estranho mesmo, eu concordo que é estranho não ter achado mais na Cochrane do que no PubMed. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Essa aqui é a plataforma da Embase, tá bom? Como que busca aqui, pessoal? Eu copio e colo. Só copio e colo aqui. Cinco mil e 68 resultados.
5.068. O que vocês acham? É muita coisa. É muita coisa. 5.068 vai dar trabalho demais para fazer. Agora, é natural no Embase você ter mais estudos. 1.000, 2.000, 3.000 é comum. 5.000 eu achei um pouco excessivo. É importante ressaltar que no passo seguinte, que é o passo de triagem desses resultados aqui, vai ser bem rápido fazer a triagem no Embase. Vai ser bem rápido. Porque, às vezes, é tão rápido você buscar 830 no PubMed quanto 4.000, 5.000 no Embase. Porque é mais rápido você fazer a triagem dos resultados do Embase, porque 98% desses estudos adicionais eles não vão ser incluídos, vão ser abstracts, ela é muito mais ampla a base de dados do Embase. Então, ela é mais ampla, talvez tenha um ou outro artigo que te interessa, mas a maioria vão ser descartáveis rapidamente. Então, você vai passar o olho no título e eliminar. Eu vou ensinar isso para vocês na parte de triagem, que é a aula 6. Então, não é fora desse mundo, assim, não é uma coisa absurda você ter que procurar 2.000 estudos, 3.000 estudos no Embase. E até 5.000, se tiver que fazer, a gente faz. Mas eu gostaria de deixá-la um pouco mais estreita. Repare que eu não montei a minha estratégia de busca pensando no número, eu montei a estratégia de busca pensando no que é correto, no que é a melhor maneira de executar a estratégia de busca. Só porque eu achei um resultado demais. 5.068 é muita coisa. Então, qual que é a solução? Modificar. Modificar só no Embase? Qual que é o problema? Não tem nenhum problema você fazer estratégia de busca diferente em plataformas diferentes. Geralmente eu faço Ctrl+C, Ctrl+V, mas às vezes você acha uma estratégia que funciona muito bem no PubMed e ela fica ampla demais nas outras. Faz parte, você não é obrigado a utilizar a mesma em cada plataforma. No Embase, como que eu modificaria? Escolhe um dos componentes da pergunta Picot. A resposta sempre está na pergunta Picot. Tá certo? Então, o controle, a gente falou que a gente não tem como buscar no controle, porque a gente já falou que o controle é a ausência da intervenção. A intervenção a gente já descreveu também. Descrevemos muito bem, e o controle é a ausência da intervenção. Eu poderia colocar desfechos, que eu não gosto de fazer, ou especificar mais a população. Lembra que no exercício de fibrilação atrial, quando a gente precisou estreitar mais também a busca, como que a gente estreitou mais? Descrevendo melhor a população. A gente falou fibrilação atrial em tratamento de primeira linha. Lembra que a gente adicionou lá first line, initial, treatment naive, porque a característica da população era pacientes com fibrilação atrial virgens de tratamento para controle do ritmo. Então, é muito comum, quando você ter que especificar mais a sua estratégia de busca, você modificar a população. Não é sempre a resposta à população. Às vezes, a resposta é adicionar o modificador de estudos randomizados. Às vezes, é adicionar desfechos, mesmo que não seja interessante de uma maneira geral. Mas, na grande maioria das vezes, quando eu tenho que deixar algo mais específico, uma estratégia de busca, eu vou na população. Tá fazendo sentido para vocês, pessoal? Até aqui? Sim? Só para o Paulo? Tá fazendo sentido? Não. Valeu. Boa. Agora sim, muita gente. Então vamos lá, pessoal. Agora a população, vamos focar nela. Então eu trouxe aqui o que vocês tinham colocado na aula passada, que eu falei, elimina isso aqui por enquanto. Vocês trouxeram as indicações para o clopidogrel. Então, foi o que eu achei que dava para fazer aqui. Eu não encontrei outra melhor maneira para fazer essa especificação. Então, eu coloquei indicação coronária, indicação cardiovascular, uso de stent, infarto do miocárdio, e assim por diante. Poderia até acrescentar mais aqui, né? Poderia colocar aqui, o paciente já teve um AVC. E aí, por isso está usando clopidogrel. Porque isso aqui vai diferenciar dois tipos de estudo de maneira bem rápida. O estudo básico, o estudo no laboratório, o estudo numa
Petri dish, o estudo lá debaixo do microscópio, e o estudo clínico. Eu estou interessado no estudo laboratorial do microscópio, o Basic Science, o cara que faz estudo farmacocinético do clopidogrel. Não estou interessado nesse estudo farmacocinético, eu quero o estudo clínico. Então, se eu colocar a indicação, eu estou especificando mais. Qual é o risco de eu forçar a minha estratégia de busca e esquecer algum termo e perder algum artigo? Corre, por isso que eu não tinha colocado isso aqui lá no PubMed. E vou seguir no PubMed sem esse modificador. Mas aqui não tem outra alternativa. Eu não vou ficar 5.000 estudos lá. Tem mais o que fazer da vida. Tá certo? Coronary, cardiovascular, stents, myocardial infarction. Você pode ser bem abrangente aqui na sua indicação, ainda vai ficar mais estreita. Quer ver? Acute coronary syndrome. Or acute coronary syndromes. Todo mundo entendendo o que eu estou fazendo aqui? Porque agora o estudo que é farmacocinético apenas, ele possivelmente não vai ter nenhum desses termos aqui, que são os termos para indicação do clopidogrel. Tá bom? Isso aqui está tudo na população. Então vamos lá, vamos agora no Embase e testar essa nova estratégia que eu desenvolvi aqui. $3.300, sucesso total. Caiu uns 40%. Tá bom? Eu ia falar show de bola aqui, mas eu descobri recentemente que isso é coisa da geração passada. Então, muito bom. Tá certo? Então aqui, ó, caiu para 3.000 e quanto? 3.302. Então, para mim, acabou essa parte. Acabou, eu agora tranquei, amarrei a minha estratégia de busca e vou seguir com essa. Na medida que eu vou fazendo a estratégia de busca, se eu pensar em algo diferente, se eu encontrar uma referência que não está aqui e tal, eu posso até modificar minha estratégia de busca, mas a princípio eu me amarrei nessa estratégia de busca aqui e vou seguir com ela. Aí eu vou fazer todo o passo da aula 6, que é a estratégia de busca, a triagem dos estudos, perdão, com esses 4.000 e tantos resultados aqui, somando todas as 3 estratégias de busca. A Thalita perguntou se agora eu tenho que voltar nas bases de dados anteriores e modificar lá. Não precisa, Thalita. Você pode fazer estratégias de buscas diferentes em cada plataforma. Tá bem? Porque eu gosto de 800 no PubMed. Eu gosto desse número aqui no PubMed. Lembrando que eu não monto a minha estratégia de busca pensando em números. Mas se eu achar que ela está muito restrita, deu só 50 estudos, 100 estudos para um tema que é amplo, ou se eu achar que ela está ampla demais, deu muito estudo, 4.000, 3.000, aí eu tenho que modificar ela para deixar ela mais estreita ou mais abrangente. Mas você não começa tendo em mente o número. Depois que você monta a estratégia do jeito que você acha legal, aí você olha o número e vê se precisa abrir mais ou fechar mais. Gabriel, eu não entendi a sua pergunta. Ela, na monitoria agora você faz ela. Eu quero trabalhar essa aqui aproveitar que o Elmo compartilhou aqui, para a gente encerrar a gravação e ir para a monitoria. Eu quero trabalhar essa ideia do Elmo aqui, aproveitar que ele compartilhou com a gente aqui. Antes da gente fazer isso, só alguns exemplos que eu vi de vocês lá, tá? Então, algumas pessoas tinham, algum aluno, algumas pessoas não, algum aluno mandou essa estratégia de busca aqui, a gente já definiu na aula passada que ela é muito restrita, né? Porque você tem que utilizar mais sinônimos aqui da sua intervenção. Essa aqui, a que alguém mandou, essa outra, ela é muito ampla. Ela é muito ampla, ela tem 13.000 resultados no Embase. Então, você tem que modificar quando você encontrar muitos estudos assim, você tem que especificar mais. Então, aqui,
alguém colocou os antiplaquetários na população. Lembrando que a gente não quer antiplaquetários, a gente só quer o clopidogrel. Então, só de tirar esses outros nomes aqui, que você não tem interesse neles, na população, você vai restringir muito esse número aqui. Então, vamos trabalhar essa ideia do Elmo aqui, já que ele compartilhou com a gente, pessoal. Descreveu... Então, a primeira população está aqui, paciente séptico, choque séptico, sepse grave, SOFA, tal. Ficou excelente aqui. Vários e vários termos descrevendo a mesma população. A intervenção, ele colocou aqui o uso da vitamina C e o controle certamente é a ausência da vitamina C. Poderia ser placebo, poderia ser só não dar o remédio para o paciente e tal. Então, por isso que ele não colocou um termo descrevendo o controle. E aí ele usou os randomizados aqui como modificador para não ficar tão amplo. Eu gostei disso aqui. Vamos dar uma olhada lá como que ficou isso aqui no PubMed. Deu 141. Igual o Elmo falou. E no Embase... Deu 269, até aqui tudo bem. É, 159, exatamente isso mesmo, Elmo. Interessante que deu isso aqui. Ele deve ter feito alguma modificação por trás aqui, que tornou ela um pouco mais ampla na Cochrane. Mas não tem para que a gente se preocupar, não. Os números são muito razoáveis, 150, 140, 200, perfeito, perfeito. Você conseguir fazer uma estratégia de busca que é boa, que é ampla, e tem 600, 700 estudos no total, entre as 3 plataformas, né? Esse é o sonho de todo mundo escrevendo meta-análise. Entendeu? Então, é interessante, eu não tinha percebido isso aqui antes, é atípico, eu concordo, mas eu acho que a estratégia é boa e o número é muito razoável. O número de estudos é muito bom. Pessoal, vamos fazer então a monitoria aqui, eu vou encerrar a gravação. O pessoal que está assistindo depois, fica o convite para você participar aqui ao vivo com a gente, nas aulas práticas, e depois tem a monitoria. Tem também a monitoria durante a semana, com o Carlos, com a Isabela, com a Amanda, com a Ana. E é sempre um prazer estar com vocês aqui ao vivo, respondendo as dúvidas, tá bom? Não esqueçam de mandar os exercícios. Essa semana o número caiu. A partir de agora, toda semana o número cai um pouquinho, porque o pessoal algumas pessoas desanimam. E tudo que eu posso fazer é estar aqui disponível, ajudando e encorajar vocês a não desistirem, né? O pessoal da primeira turma estão voando, estão mandando um paper para tudo quanto é lado, abstract dos congressos, a parte dos alunos que termina, que vai até o final, tem um resultado extraordinário. Eu quero muito que aconteça com todos vocês. Tá bom? Não desanime, fiquem firmes. E outra coisa que vocês não têm feito o suficiente, eu peço a ajuda de vocês, é compartilhar lá no Instagram, marca o @Anderson Cardoso, fala que vocês estão gostando do curso, compartilhe a sua opinião positiva aí com seus colegas sobre o curso, tá certo? E também até semana que vem a gente espera o resultado da seleção dos experts. Aproveitar para falar que não para desanimar se você não for selecionado, né? A minha intenção com o grupo dos experts é fazer em todas as turmas e sempre abrir o processo seletivo para ex-alunos também. Sempre abrir o processo para ex-alunos. Porque a minha intenção é que os experts tenham a oportunidade de trabalhar com quem vai se dedicar, com quem tem um entusiasmo, com quem tem ideias e assim por diante. Eu penso muito no lado dos experts nessa equação, porque eles não são remunerados financeiramente. O que tem de vantagem no expert é trabalhar com vocês, com alunos brilhantes, com alunos dedicados, com alunos que sabem o método e assim por diante. Então, eu quero que sejam realmente as pessoas que os experts querem trabalhar. Eu quero ter um número máximo de aplicações e os experts têm autonomia nesse processo seletivo. Então, se você não for selecionado dessa vez, não desanime. Tem os outros grupos, tem a minha disponibilidade, tem os monitores, e tem muita gente que não fez trabalho com os experts na primeira turma, então publicando e assim por diante. E você sempre vai ter a oportunidade de aplicar em edições futuras também para quem é ex-aluno, tá bom? Então, espero que dê certo para a maioria de vocês. Não tem como a gente selecionar todo mundo para trabalhar nos times dos experts,
mas eu expandi bastante o número de experts dessa vez, acho que são mais de 20 no total. Então, porque eu quero que vocês tenham essa disponibilidade. Tá certo, pessoal? O número de alunos selecionados é totalmente a critério de cada expert. Um dos colegas da cirurgia, por exemplo, selecionou 8, tá certo? Que é um número muito maior do que eu esperava. Ele montou 2 grupos diferentes de 4. Algum outro expert pode montar um grupo de 5, de 3, é totalmente a critério do expert. A partir desse momento aqui, é entre o expert e os aplicantes, e depois os selecionados, tá bom? Eu não interfiro, não dou pitaco, estou disponível para ajudar. Mas eu também dou total autonomia para os experts conduzirem a seleção e os seus grupos, tá certo? Ficou claro esse conceito aí? Quero aproveitar também para agradecer os monitores, a Amanda está aqui representando, né? O trabalho excepcional que eles têm feito, todas as monitorias demorando horas e horas. Vocês viram que eu até mudei o grupo de vocês lá para Inimigos do Fim, porque vocês realmente ficam com a gente nas monitorias até horas e horas. E eu quero agradecer o trabalho excepcional dos monitores, da Isa, da Amanda, do Carlos e da Ana. Tem sido incrível, incrível, né, trabalhar com eles. E os embaixadores, de uma forma geral, que trabalham por trás nos bastidores, em várias outras atividades do intensivo de metas, né? Eu vi a Patrícia, estava aqui mais cedo, não sei se está ainda, e outros embaixadores que ajudam bastante. Tá bom, pessoal? Um abraço para vocês. Não esquece de compartilhar, a Patrícia está aqui. Não esquece de compartilhar lá no Instagram. Eu vou esperar hoje uns 20 compartilhamentos de vocês, viu? Todo mundo compartilha lá, por favor. E já compartilha a lista de espera, tá bom? Vou colocar aqui no chat, intensivodemetas.com, lista de espera da próxima edição. Eu vou fazer um intervalozinho rapidinho, pessoal. Depois aqui, vou parar a gravação e a gente já fala sobre a continuidade. Um abraço para quem estava assistindo ao vivo. Até a próxima.